Oi, tudo bem, Gabi? Muita honra te entrevistar aqui no nosso quadro, o De Frente com Gabi Barreto ADV, um projeto que é aquela inconformidade, aquela descontentamento, aquela minha ânsia de atrair outras pessoas a pensarem como eu penso. E que maravilha hoje você falar um pouquinho sobre essa tecnologia blockchain, que como ela vem impactando o nosso mercado jurídico. Pode se apresentar, minha querida. Tudo bom? Eu sou a Gabriela Rotti, sou advogada. Eu estou aqui em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, né? E eu sou advogada especialista em digital e agora eu estou também me especializando nessa nova tecnologia que é a blockchain. Show, maravilha. E fala um pouquinho para mim como você descreveria a tecnologia blockchain, até porque você já teve imersões no Vale do Silício, outra proposta, um outro olhar totalmente diferenciado daquele que estuda os livros, né? Você pôde acompanhar pessoalmente como essa tecnologia vem impactando o mundo. Me fala um pouquinho sobre essa sua experiência no Vale do Silício e como você descreveria essa tecnologia aqui no nosso mundo do direito. Sim, eu fui com a empresa Startse em maio desse ano, né? Vale do Silício, onde lá eu fiz uma semana de imersão e a gente teve, então, a oportunidade de conhecer empresas como Google, Facebook, a gente visitou alguns espaços de coworking, né? E lá a gente teve palestras com especialistas na área, né, de tecnologia. Uhum. Também tivemos algumas palestras em relação a startups, inovação, o que seria essa tão falada nova economia, né, que a gente vem falando em relação à economia compartilhada e como é que está sendo esse novo aspecto em relação à tecnologia. Por isso mesmo que eu fui lá conferir novas tecnologias, como isso pode impactar a nossa área, né? Ela pode ser feita, ela pode ser compartilhada para nós juristas que também vivendo esse impacto da tecnologia, né? Em relação ao blockchain, o que é o blockchain? Na verdade, uma tecnologia, né, que surgiu, na verdade, foi o Bitcoin, né? Uma questão de ter a necessidade, né, de sair da crise econômica de 2008 nos Estados Unidos, principalmente, né? E criaram através do paper, que praticamente Jesus, assim, ninguém sabe quem é realmente Satoshi Nakamoto, que foi assim, então, essa figura, né, que pode ser uma junção de várias pessoas que criaram esse artigo, né, que se chama white paper, e esse então criou então a moeda Bitcoin, e com essa criação dessa moeda veio então o blockchain. Nada mais é que uma tecnologia que elimina a necessidade de intermediários. Então, com essa tecnologia que começou com a criação dessas criptomoedas, primeiro com Bitcoin, depois com as novas, com outras criptomoedas que surgiram através do Bitcoin, né? O blockchain se tornou uma tecnologia que elimina a necessidade de intermediário e através da confiança. E aí faz com que a gente também tenha outras aplicações além, né, das criptomoedas. Excelente explanação. Muito obrigada, Gabi. E o blockchain é muito associado ao Bitcoin. Como desmistificar isso? Você falou um pouquinho de Satoshi, que ninguém sabe se foi ou se não foi, da crise. E como a gente enxergar isso além, né? Principalmente dentro do mundo do direito. A gente tem outras aplicações, né, que a gente estar vendo muito essa questão dos cartórios, principalmente. Eu trago o exemplo que no Brasil a gente tem uma startup que se chama Original Mine e ela é associada com cartórios na Paraíba. Né? Eu trouxe o nome do cartório aqui para vocês, só deixa eu achar agora. E é o Azevedo Bastos, tá? E ele tem também, além da aplicação dos cartórios, a gente tem outros tipos de aplicações, como certidão de nascimento, óbito.
certidões de nascimento, ações de títulos de propriedade, diplomas de ensino, né? Contas financeiras, procedimentos médicos que podem ser aplicados também, crédito de saúde, fotos provenientes de alimentos, assim, todo o rastreio, né? Se eu tenho uma vinícola, por exemplo, né? E eu quero saber a linha do tempo de produção daquela vinícola, então eu rastreio através, né, do QR Code e todo esse processo pode ser colocado, então, uma tecnologia de blockchain, para que, então, a pessoa veja a linha do tempo de produção. Então, se a gente quer uma tecnologia, então, ela é advinda da safra tal, do dia tal, né? E também outras aplicações, como smart contracts, né? Que é uma questão para nós do jurídico que a gente pode confundir, que não é que uma tradução literal seria contratos inteligentes, mas não tem nada a ver com contratos tradicionais que a gente vê assim, que a gente reconhece. Na verdade, são sistemas de automação de processos. E então eles fazem nada mais no estacionamento, aquele negócio de botar o ticket e automatizar esse processo é feito através do smart contract, e não necessariamente que ele seja, então, um tipo, né, de contrato inteligente. Seria automatização de processos, diferentemente do que a gente conhece como contrato. Agora, a aplicação da tecnologia blockchain para alinhamentos de contratos também seria possível, que daí seria um outro tipo de aplicação nesse sentido. Eu que também trabalho com recuperação de crédito, esses contratos inteligentes vêm para casar, né? Exatamente trazer essa lógica jurídica. O que eu vejo muita preocupação dos advogados é se o advogado vai perder ou não algumas aptidões, ou melhor, serão desenvolvidas outras, né? E aquela burocracia vai ser dissipada ao longo dessas novas tecnologias, né? E me fala um pouquinho, o Bitcoin foi um dos exemplos utilizados dentro da tecnologia blockchain, que é o que a gente mais costumeiramente se vê. Mas como o setor financeiro e jurídico podem tirar valor dessa tecnologia? Você falou dos contratos inteligentes, você falou da área médica também. Há outras possibilidades, além dessas já citadas? A questão de tokens, né? Que na verdade são tipos de moedas, na verdade não seriam moedas, mas classificação como que a gente conhece no mercado de hoje, né? Formas de transação financeiras que também não são reconhecidas pelos nossos órgãos fiscalizadores, né? Bacen, CVM, né? E até não tem legislação específica para isso. A questão de tokens e o que a gente chama de ICOs e IPOs, assim, seriam, então, formas de transação entre as pessoas interessadas. Por exemplo, a gente pode fazer uma analogia com um programa de fidelidade, por exemplo, milhas, né? Tem um projeto de lei que tem a referência, né, e os criptoativos, o termo correto utilizado, podem ser comparados com programas de milhares, o que na verdade não é o correto dizer isso, né? A gente tem a ideia que tokens e ICOs eles são formas de transação, né? Que pode ser eu tenho resultando da tua plataforma e isso gera pontos e isso eu posso trocar por outra coisa, né? E aí por isso que em relação à questão da questão do financeiro e do jurídico, a gente tem que ver até que ponto a CVM ela vai estar, que é a autarquia, né, enfim, o órgão do governo federal responsável pela fiscalização de valores imobiliários, nada mais são tokens e ICOs, são praticamente valores, né, uma analogia com valores imobiliários. O grande problema é que nós temos uma legislação específica que define o que são valores imobiliários. E aí que entra o problema. Cada consulta que um advogado vai lá na CVM e pergunta se eu tenho um token, tenho uma criação de algum tipo de criptoativo novo ou alguma coisa assim nesse sentido, a CVM não dá muita segurança, ela não dá o mesmo parecer para toda e qualquer empresa que queira investir no Brasil nesse sentido, além da nossa alta carga tributária, né, que dificulta muito a
até a entrada da empresa, né, a regularização de uma empresa nova que quer, então, comercializar esse tipo de moeda e criptoativo através dessa tecnologia que está bem inovadora. Ótimo. E como enxerga o futuro da advocacia 4.0 com essa tecnologia? Você consegue ver a praticidade, a anticorrupção é fato. É um dos pontos que eu mais bato na tecla, né? Sim, Há algumas outras colocações? sim, eu acho que é promissor. Na verdade, a gente tem que trocar um pouco essa questão que o robô vai assumir a nossa profissão, né? Assumir completamente. Eu acho que a gente tem que trocar um pouco essa questão, viver e ver isso, né, com uma alinhamento, né? O robô e a tecnologia, elas vão ser mais amigas nossas do que, né, aquela coisa de, não, eles vão roubar nossa profissão e agora o que a gente vai ter que fazer a respeito, né? É mais assim, o advogado do futuro não vai ser substituído o robô, mas sim vai ser aliado a eles. Então, cada vez mais, nós profissionais, a gente tem que ir para a parte do que a gente é feito, né? Nós somos humanos. Então, talvez a nossa profissão ela vai ser um pouco mais alinhada a essa questão do aconselhamento, que pode ser certo, errado. Sim. Na verdade, eu estava comentando em relação que o advogado, né, ele tem que não olhar a tecnologia com medo, com essa questão assim que vai derrubar a nossa profissão. Eu acho que a gente tem que ver a tecnologia como uma aliada, né, como otimização de processos, como mais uma aliada. Os robôs, eles não vão derrubar a nossa profissão, na verdade, eles vão ser aliados com a nossa profissão. E justamente eu acho que a tecnologia, né, ele não vai ser substituído pelos robôs, mas sim a gente vai ter a capacidade de ser mais humanos, né? A gente vai ter que ter a capacidade de, quando o cliente vier até nós, ter mais aquela função de aconselhar, de ter essa função de primordial que nos faz ser humanos, diferencia da máquina, né? E isso que a máquina, eu acho que a máquina não tem, a capacidade de entender o problema, né? De ter essa questão de ver o que pode estar acontecendo e prever, né, de uma maneira mais saudável, humana, do que simplesmente botar um chatbot ou alguma coisa assim para resolver processos. Pode resolver processos em otimização de grandes massas, de grandes atendimentos. Em relação com a tecnologia blockchain, a gente tem a utilização de automatização de contratos, né? A linha de contratos, assim, análise de cláusulas, a gente pode botar um registro de uma linha de tempo em relação à análise de cláusulas. Isso pode ser em relação à tecnologia, mas olhar para o aplicativo não traz não agrega muito a nós. Então, a gente vai ter que olhar essa advocacia 4.0 como positiva e não negativa, né? E quais os desafios que ainda precisam ser repensados com essa tecnologia? Qual a sua opinião frente a isso? Na verdade, a gente já tem um projeto de lei, né, que é o 2303 de 2015, e ele tem, como eu falei, ele tem essa questão de fazer uma analogia de programas de milhagens com criptativos. O que não é, eu acho que o Congresso Nacional ele não está tão preparado para ter. Acho que o Congresso Nacional, os fiscalizadores, né, eles têm que primeiro um pouco. Vamos estudar o que é blockchain. Vamos estudar o que é essa tecnologia. Primeiro estuda antes de, né, minha opinião, né, como profissional, estuda antes de emitir regulamentações, instruções normativas em relação a, por exemplo, o Bacen emitiu uma regulamentação, uma instrução normativa só diferenciando que seriam moedas eletrônicas, né, que é a transmissão e enfim, depósito ou transferência de tag, né, as transações financeiras eletrônicas, que seriam, então, consideradas reais em relação à moeda eletrônica, e faz a diferenciação entre moeda eletrônica e moeda virtual, né? Então, dizendo assim, olha, tudo bem, se você quiser transacionar em criptoativos, beleza, mas a gente não tem nada a ver
Então, é assim, é uma posição que não agrada, não resolve o problema, né? O que seria para resolver o problema? O legislativo, então, os parlamentares, eles deveriam ter uma compreensão da tecnologia e ter esse piso mínimo jurídico, que eu chamo, assim, que é entende, vê o que é, participe disso. Já teve uma audiência pública em junho em relação a um projeto de lei que tem entender essa multidisciplinaridade, né, da questão do problema em si, porque hoje a gente vive não só um tipo de tecnologia, a gente tem que entender a economia, a gente tem que entender de direito, a gente tem que entender de várias esferas para montar um projeto de lei que seja, né, adequado, né? Então, a Receita Federal, por exemplo, ela tem que entender o que é um fork, que é uma atualização da criptomoeda. Ela tem que entender o porquê que a gente tem, como é que ela vai explicar isso. Ela já está cobrando dos seus contribuintes na questão do imposto de renda a declaração de criptoativos. Mas o que seria? Lucro presumido? Como é que eu vou declarar isso? Lucro presumido? Que tipo de renda vai ser colocada nisso? CVM. A CVM, ela faz, como eu comentei, né, ela faz uma consulta para cada vez que um advogado vai lá com a sua empresa, né, representando uma empresa, né, e querendo que se regularizar nesse sentido, e cada vez ela emite uma consulta diferente, o que torna esse parecer, né, uma total insegurança jurídica, faz com que a gente pense assim, mas poxa, como é que eu vou investir no Brasil se ele não tem um entendimento claro sobre essa tecnologia, né? Então tá sendo bem difícil. Eu acho que vai ser um caminho longo, mas também já a questão da abertura da audiência pública já faz com que a gente tenha algum tipo de esperança em relação a isso. Vamos ver se agora o próximo, né, mandato, enfim, a nova legislatura, ela vem, então, a contribuir com isso. Excelente. Que honra, Fernando Gama aí nos assistindo, ele que já é nosso mentor aí de Porto Alegre também. Excelente aí no marketing jurídico. Sigam todos Gama de Medeiros, ele é maravilhoso. E quais as aplicações da tecnologia que estão sendo feitas na nossa advocacia brasileira? A gente citou algumas, né? Na live passada, falando um pouquinho sobre o smart contract, algumas áreas de atuação. Quer fazer mais algum esclarecimento? O que eu coloquei, né, no início, né, que os advogados, eles costumam confundir, só porque smart contract tem uma tradução literal em relação a contratos inteligentes, né, tem essa relação, então eu vou estudar porque tem a palavra contratos ali atribuída, então é alguma coisa jurídica e já ficam bem loucos através do conhecimento. E, na verdade, não tem nada a ver, né? Smart contract seria uma forma de otimização e automatização de processos, né? E isso faz com que a gente, né, tome cuidado. Eu acho que a gente primeiro vamos parar, conhecer, vamos ver o que é, vamos entrar em contato com as pessoas que realmente entendem, sabe? Em relação a isso, o conhecimento na advocacia brasileira, ela tem que ser alinhada com o que a gente está vendo e primeiro conhecer, né? E eu acho que o principal exemplo que eu trouxe é em relação à automatização de processos na questão do cartório, né? Emissão de documentos eletrônicos, né? Que é com essa empresa que eu citei, que é a Original Mais, lá com o cartório lá da Paraíba. E eles estão tentando fazer essa otimização, né, para que o advogado também tenha essa prova, já que o nosso CPC aceita essa prova, né, eletrônica. Então, por que a gente não aproveita isso, né, tenta ter isso ao nosso favor do que a desfavor, né? Isso é uma possibilidade. Maravilha. Gabi, como você enxerga a fase que estamos no uso dessa tecnologia, tanto nos órgãos públicos quanto na advocacia? Fiz até um artigo totalmente voltado para a vara de execuções criminais, como se utilizar essa tecnologia blockchain. Inclusive, foi um insight que Renato Saraiva nos deu em uma das nossas reuniões. E é isso, eu já consigo enxergar a tecnologia sendo utilizada dentro de uma vara de execução, dentro da tributação ambiental. Você consegue ter mais esses sensos de visão?
eu, além da questão do cartório, né, que eu já citei em relação à utilização de documentos, e agora tem a nova legislação que tira, né, a autenticação que o presidente finalmente sancionou, burocratiza um pouco todo o processo, né, de, o documento, né, de produção de prova. Isso também tem a ver com o que a gente pode usar em relação aos direitos autorais, né? A gente tem a questão de propriedade, de registro de marca e tem todo o processo de NPI, de registro de marca e tudo mais. Com a tecnologia blockchain, eu também vejo possibilidade nisso, né? Que poderia facilitar o registro, né? Através do uso do hash ali, uma blockchain pública, no caso, e essa blockchain pública faz com que não, eu primeiro registrei minha marca e essa, a partir desse momento eu tenho minha marca registrada, né? Outra possibilidade é o uso de tokens, que no nosso caso já tem aquele pendrivezinho, sabe, para acesso a tribunais no país inteiro, né? Isso também poderia ser uma possibilidade que o judiciário poderia adequar e uniformizar isso no país inteiro, né? Mas como nosso judiciário ele é esquematizado, né, no país todo como estadual, isso também dificulta toda a discussão, a análise, né? Mas são possibilidades, né, que a advocacia, os órgãos públicos podem se dialogar e por que não um dia a gente está com tudo isso otimizado, né? Ótimo. Você falou da regulamentação da blockchain, né, que já está em trâmite. Agora, acredita que isso possa vir a ser possível? Você concorda com essa regulamentação? Um outro entrevistado, ele quer que tudo seja livre, né? Que as coisas... Eu achei interessante o posicionamento contra, porque geralmente a gente quer a regulamentação, a gente quer se aprisionar a algum código, né? E a sua opinião frente a isso? Eu acho que vai depender do caso concreto, né? Isso vai, talvez, um pouco possa engessar, assim, a questões, porque com as aplicações que a gente está vendo, né, em relação a essa tecnologia, vai depender do tipo de caso concreto. Agora, ter um órgão que nem que foi, né, a criação da Lei Geral de Proteção de Dados, que é positivo em relação ao blockchain, vai depender, assim, talvez para que uniformidade, né? Em relação ao uso, se for, né? Eu acho que seria interessante para cada tipo de aplicação, né? Em relação aos ICOs, tokens, que tem a ver com os valores imobiliários, faz uma emenda à questão da lei de valores imobiliários e inclui lá o ICO como um tipo de, né, um tipo de valor imobiliário permitido pela legislação brasileira. Agora tu vai aplicar com cartórios, vai lá na lei de registros públicos e diz, olha, agora a tecnologia blockchain ela vai ser aplicada, né? Em vez de criar uma legislação abstrata e única, né? Ou talvez uma única e abstrata para que cada tipo de legislação já existente tenha isso como favor, né? Eu acho que seria mais adequado a gente aplicar isso a cada legislação específica que já existe, em vez de criar uma nova e tentar isso adequar no mundo extraordinário, né? Eu acho que seria positivo a partir daí. Excelente. E nessa fase de tanto se falar de empreendedorismo jurídico, você que já tem esse viés, esse olhar totalmente voltado para como enxergar as tecnologias lá fora, principalmente pela sua imersão no Vale do Silício, me explica um pouquinho o que você considera empreendedorismo jurídico e como você enxerga isso sendo positivo ou negativo ao futuro da advocacia 4.0. Eu acho que, acima de tudo, é a vontade de sonhar, né? Não, nunca desistir dos nossos sonhos. Primeiro, o empreendedorismo, né? Tirando o jurídico, talvez, esse ano que eu vivi, fica, assim, mais nessa onda, assim, de tu acreditar, ter um objetivo, ter um cronograma, seguir ele, ir atrás das pessoas, ver as oportunidades que estão surgindo, se informar, fazer cursos, ficar sempre atualizado com o que tu quer, o teu objetivo, sabe?
E hoje a gente vive no imediatismo que não compensa, sabe? A gente tem que acreditar mais no que a gente quer e para onde que a gente vai. Acho que a construção do caminho de empreendedorismo vem através disso e acreditar no seu potencial, acreditar que é possível e não desistir, né? A gente tem essa questão de não, 2, 3 meses, acho que é fácil. Não, é muito difícil. E começar assim do zero e construir teu caminho não é tão fácil. As pessoas acham que o sucesso é um pescar de olhos. Não, na verdade, o sucesso é a construção que tu vem colocando a tua marca, vem construindo. Em relação ao empreendedorismo jurídico, seria isso, né? Que todo advogado, na verdade, ele é um empreendedor por natureza, né? Ele é um empreendedor, né? Sair da sua zona de conforto e Sim. ter isso, né, como alinhamento, talvez tenha um pouco essa distância, né, que advogado, ele não é sinônimo de empreendedor, e realmente ele é. Então, a gente vai ter que mudar um pouco esse paradigma, né? Mentalidade, né? A gente fala muito de mindset, né? E essa palavra em inglês significa mudança de mentalidade para que a gente vê, né, a questão do erro, por exemplo. O erro ele é fundamental para quem quer aprender, porque ele que vai ser uma força motriz em relação ao que tu está fazendo de errado, identifica isso, dá 2, 3 meses de feedback, olha de novo, por que tu errou, qual é o motivo? E é fundamental para quem realmente quer empreender, né? Excelente. Gabi, me fala só um pouquinho, uma pergunta agora de supetão mesmo. Me fala um pouquinho sobre o que você aprendeu com o Vale do Silício, para que outros advogados se inspirem, outros advogados acreditem, aqueles fracassados na profissão, aqueles que estão eliminando o ódio à advocacia. Fala um pouquinho para mim dessa tua experiência, como você enxerga o futuro da sua advocacia dentro dessa sua especialidade de direito digital e dar um conselho para a gente finalizar a nossa live com tanta sapiência, com tanta essa forma clara e, de certa forma, com essa parcimônia que você transparece, tanto conhecimento e jovem, podendo nos inspirar também, não só podendo, já fazendo essa inspiração para que outros jovens também sigam os seus passos. Sim, eu vou contar um pouco de umas palestras que eu tive, que, Sim. na verdade, é uma experiência que eu tive lá, tá? Que me marcou, acho que mais me marcou na viagem. O empreendedor, tá? Que ele tem uma startup e que, na verdade, o máximo do Vale do Silício é isso. Esse tema é o campo das startups, é o local onde você tem as oportunidades. Então, o máximo que ele diz assim, se ele vai apresentar um novo projeto para o investidor, um café que normalmente encontro assim, uma forma bem informal, né? Ele pergunta assim, o investidor vai perguntar para o empreendedor, né, no caso, né, aquele cara que apresenta o projeto, né, dá o pitch, né, dá o discurso, e depois disso ele pergunta assim, mas quantas empresas tu já faliu para vir aqui me apresentar esse projeto? Então, acho que isso é a mudança de capacidade que a gente vai ter que ter, e principalmente, né, respeitando essa questão do erro. Sim, no Brasil a gente tem essa ideia que erro não é bom, erro é uma coisa que a gente tem que esconder. Isso eu pego muito nos meus vídeos, enfim, já falei algumas vezes para quem me assiste. Na verdade, a gente tem que cultivar os erros e ver eles são fundamentais para a nossa vida, eles levam a gente a crescer. E essa visão do empreendedorismo, das startups e do Vale do Silício é exatamente isso, né? A desistência não é um caminho, né? A gente fala muito em pivotar, que é uma linguagem muito das startups, né? Quantas empresas tu já pivotou? Quantas vezes o teu MVP, né, teu produto, o mínimo viável, né, errou, ele não deu certo, né? Isso que o investidor ele quer saber de ti. Ele não quer saber se tu tem um currículo, quantas graduações tu fez, onde tu fez, Nada. não é isso, nada. Se você realiza. Sucesso, e se naturalmente tu teve aquela experiência. Acho que a gente tem que mudar muito essa mentalidade e ver assim que a experiência que vale, sabe? Não só o teu currículo bonito lá para apresentar o chefe de empresa e, né, a gente tem que mudar um pouco essa mentalidade para que a gente consiga crescer como pessoas, como indivíduos, como profissionais, né? E a partir disso escalar o que a gente quer, principalmente o que a
gente é feliz, né, trabalhando com isso, né, se não ter, né, e principalmente não desistir dos sonhos. Maravilha. O conselho, então, é nunca desistir, acreditar nas suas capacidades. E que muito obrigada, Gabi, por compartilhar sabedoria, experiência. E de cara, de plano, a gente se conheceu no LinkedIn, gente, que é uma ferramenta que eu aconselho todos a usarem, através do e-book básico, para os jovens advogados entenderem o que é. Porque eu também estou no caminhar de me especializar e trazer para a prática da minha advocacia isso. E olha esse mundo contributivo e colaborativo que a gente tem criado. Do LinkedIn surgiu troca de materiais, né? A partir disso surgiu uma reunião, a partir disso surgiu uma live. E isso é só o início que a gente pode construir juntos. Essa mentalidade empreendedora, essa mentalidade humanitária é que todos os advogados deveriam ter, ao invés de só copiar, né? Eu acho que a gente tinha que unir as ideias e fazer diferente, né? Meu, muito obrigada, querida. Fala um pouquinho do teu canal. Eu já vi um vídeo maravilhoso hoje à tarde. Fala um pouquinho do teu canal, que tu propaga algumas informações das tuas redes sociais. Vou deixar aqui, depois acho que eu escrevo também, mas eu tenho um canal no YouTube que chama Gabriela Roth, ROTH, assessoria jurídica, né? Só escrever no YouTube Gabriela Assessoria Jurídica. E a minha missão lá é simplificar o direito, né? Para você que também não é da área jurídica, eu publico temas relacionados a simplificar a linguagem técnica que tem e principalmente trazer o que a área da minha atuação, né, na questão de simplificação. Eu também tenho o site, que é www.gabrielaroth.com.br. Daí também escrevo artigos lá. Eu tenho também o Instagram, que a gente está aqui reunidos, e o Facebook, né? Gabriela Roth, assessoria jurídica. Você vai lá, me acha fácil. E o LinkedIn também, só Gabriela, se quiser me adicionar, fiquem à vontade. E eu estou aí à disposição para que vocês tiverem alguma dúvida, para a gente trocar uma ideia. Fico aí à disposição. Gabi, muito obrigada. Tenha uma boa noite. Um forte abraço e até Porto Alegre ou quiçá aqui em Fortaleza, tá? Beijo grande. Beijo, até Até a próxima.